Você abre a sua Bíblia, o paralelo àquele que já foi lido aqui na leitura oficial. O presbítero José Márcio fez a leitura em Marcos, capítulo 16. Eu quero ler em Mateus, no capítulo 28. Todos conhecem esse texto. Um texto muito pregado em culto de missões, muito falado, mas eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente aqui. E está em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Verso 18, 19 e 20 apenas. Amém. Essa aqui eu acho que todo mundo conhece, irmão Tião. Todo mundo conhece essa bandeira, não conhece? Essa que está aqui? O Tião está falando que pediu perdão porque não falou qual bandeira é essa que está na mesa. Todo mundo conhece. Até a Ana, se eu perguntar a ela, ela vai falar. Mas essa bandeira é de Israel, né? E a Bíblia diz para nós orarmos pela paz de Israel. Nós vamos orar pelos missionários, nós vamos fazer o texto, leitura do texto, e nós já vamos orar pelos missionários, orar pela palavra, orar por todos esses pedidos de oração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marca sua Bíblia, curva sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Meu Deus, estamos aqui, Pai, nesse culto missionário, porque o Senhor, Pai, que plantou esse desejo e essa ordem, Senhor, no nosso coração para fazer missões, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade, porque até os anjos, meu Deus, queriam pregar a tua palavra, Senhor, mas o Senhor, na tua bondade, na tua soberania, Pai, deixou para que os homens, que a tua imagem e a tua semelhança o fizessem, para proclamar a tua verdade, a libertação através do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor, as boas novas da salvação, para libertar o cativo, para dar vista ao cego espiritual, Senhor. Foi o Senhor que elegeu a tua noiva. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelos missionários que estão em campo, que o Senhor possa sustentá-los, Senhor, nas suas necessidades. Meu Deus, alimenta eles, Senhor, para que eles possam alimentar outras pessoas. Sustenta para que eles possam sustentar outras pessoas. Senhor, fortaleça, Senhor, para que eles também possam fortalecer outras pessoas. Meu Deus, alimenta, meu Deus, com a tua palavra, Senhor, para que eles possam também, Pai, servir esse alimento espiritual para quem o Senhor enviar. Meu Deus, levanta uma igreja, Senhor, Pai, disposta a orar, a interceder, também ofertar na tua obra missionária. Meu Deus, em nome de Jesus, que Ele te ama, Senhor, quer a tua vinda, e o Senhor só vai voltar quando o Evangelho for propagado nos quatro cantos da terra, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, dá, Pai, oportunidade para os teus irmãos, para os teus filhos, os meus irmãos, Senhor, serem, Pai, ofertantes na tua obra, Senhor. Meu Deus, alarga os ganhos, as tendas, Senhor, daqueles que têm empresa, aqueles que são empregados, são vendedores. Pai, em nome de Jesus, aumenta o ganho, Senhor, para eles ofertarem, Pai. Coloca, Senhor, o desejo de um compromisso com a obra missionária no coração da tua noiva e que o Senhor possa recompensar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos por esses pedidos de oração, Senhor, também, que foram apresentados. Visita cada um, Senhor, desde já. Eu quero te agradecer pela vida do irmão Fábio, que fez aniversário dia 11. Meu Deus, visita ele lá na Irlanda. A sua presença, Senhor, pode aplacar um pouco da saudade da família que está aqui, Senhor. E eu te peço que o Senhor visite eles, fortaleça, conforte, meu Deus, e guarde ele de todo mal. Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Deus, que o Senhor levante do leito, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, e agora, Senhor, abençoa a tua noiva através da tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz? Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós lemos, conhecido por toda a igreja como a grande comissão. Mas o que tem aqui? Por que Jesus chegou nesse ponto e quando ele morre e ressuscita, está sendo assunto aos céus? A hora que ele está terminando o ministério, ele vai deixar exatamente essas palavras. Para nós entendermos isso, alguns já conhecem de cor, mas nós precisamos falar do plano de salvação de Deus. O que é esse plano de salvação?
A palavra de Deus diz que Deus criou o homem reto e bom, mas o homem se meteu em muitas astúcias. O que ele quer dizer com isso? O escritor está dizendo que quando Deus me fez, quando Deus fez você, quando Deus fez Adão, Deus tinha um plano perfeito nessa criação. O plano e os caminhos do Senhor eram perfeitos, eram planos de paz, planos de bem, planos de bênção para a vida do ser humano. Ocorre que o pecado entra. Você conhece a história, o capítulo mais triste da humanidade está em Gênesis 3, quando o homem é enganado e o pecado entra, e porque um pecou, todos pecaram. O pecado entra em Adão e Eva, mas toda a geração dali para frente está contaminada, está corrompida com o pecado. E o Senhor, então, aquele plano que Ele fez para a sua criação, para o homem, para a mulher, e aqui eu estou falando no geral, mas Deus tem um plano individual para cada um dos amados irmãos, os que estão aqui, os que estão nos assistindo. Deus já chamava pelo nome ainda no ventre da mãe, e escreveu no livro, até os dias de vida estão contados, todos escritos no livro do Senhor. Então ele tem um plano geral, mas tem um plano específico para cada um. E como esse homem se desvia dos planos de Deus, Deus mesmo promoveu uma forma desse homem voltar para esse plano. Qual é? Só tem uma forma dos planos de Deus serem executados na minha vida e na sua vida, através de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo, entendemos o nosso estado pecaminoso, a nossa miséria espiritual, como Jesus vai tratar isso no Sermão da Montanha, bem-aventurados, humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, eles vão ver a Deus, eles que vão possuir esse reino. Ele está falando, olha, bem-aventurado quem sabe que o seu estado é um estado de miserabilidade, que o seu estado é um estado de pecado e que você não consegue se salvar por suas obras. Bem-aventurado é você, porque você precisa de Jesus Cristo, eu preciso de Jesus Cristo, e assim eu vou ter o reino de Deus. Então, quando Deus estabelece esse plano de salvação, através de Jesus Cristo, Ele está falando, olha, aquele plano que eu tive originalmente, na criação do ser humano, através do meu filho, eu vou reconstruir esse plano, e você vai poder usufruir da minha vontade, do meu plano, do meu desejo para a sua vida. Como? Através do Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus fez. E todo o chamado de Jesus, quando Ele se manifesta aqui, saindo da posição de um Deus glorioso, despindo da sua glória, como o escritor de Efésios vai falar, Ele se despiu da sua glória, Ele se fez homem, sendo rei, se fez servo, sendo rico, se fez pobre, e Ele foi experimentado em tudo, homem de dores, como Isaías vai falar. Jesus só fez isso com um propósito, para cumprir o plano de redenção. Então Jesus vem na forma de homem, na forma de servo, nasce de Maria, virgem, por obra do Espírito Santo, Ele caminha, cresce na lei judaica, Ele enfrenta o sistema religioso, começa o seu ministério, fazendo o primeiro milagre de Jesus, transformando a água em vinho. Ele vai para a cruz do Calvário, faz muitas curas ali antes, mas Ele vai para a cruz do Calvário, se entrega voluntariamente, Ele se entregou, Ele deu a sua vida e Ele mesmo tomou de volta, como Ele diz para nós, registrado no Evangelho de João, e aí Ele cumpre esse plano de redenção, e quando Ele está sendo levado aos céus, agora glorificado, Ele diz essas palavras, e essa comissão ela é tão importante, que ela é repetida em todos os evangelhos, e inclusive em Atos dos Apóstolos, no início da igreja primitiva, e ela é tão importante para mim e para você, que Jesus repetiu através dos evangelistas e também na história da igreja primitiva. Para quê? Para que eu e você tivéssemos a responsabilidade de continuar aquilo que Jesus começou a fazer e que está sendo feito ainda e que só vai parar na consumação do século. Eu quero aqui começar pelo fim, porque aqui Jesus diz que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero te dizer que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ainda não terminou de ser escrito. Ele está sendo escrito e só vai terminar de ser escrito quando houver a consumação do século, porque o Senhor Jesus está conosco e está escrevendo essa história, salvando vidas. E quando houver a consumação, aí sim estaremos com Ele
eternamente. Mas está sendo escrita essa história, está sendo escrita essa verdade, Lincoln. E ele tem poder, tem autoridade, e ele faz tudo isso com um propósito, para salvar o seu povo. E aí eu quero olhar com você, nesse texto, por como que Jesus trabalha e como que ele deixou estabelecidos. E eu quero falar para você que existem 4 pilares ou 4 fundamentos do ministério de Jesus Cristo, e que ele deixa para mim e para você com um propósito específico. O primeiro fundamento desse ministério de Jesus está aí no versículo 18, e que é o fundamento da autoridade, ou o fundamento do poder. Olha o que diz o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeira coisa que nós precisamos entender, quando Jesus está indo e está deixando uma missão para mim e para você, ele está falando: olha, quem está dando a missão é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, não é uma simples autoridade, não é um simples poder, mas quando nós olhamos o original aqui, Marrose, o que está lá é aquele que tem direito de usar todo o poder, é Ele, é o Senhor Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque Jesus é o nome que está acima de todo o nome. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, se a Maria Luísa puder vir projetar. Está com problema? Amém. Nós vamos olhar aqui. Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos do 1 ao 17. Capítulo 1, do 15 ao 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Este, falando de Jesus Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. Olha só. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Quem é esse Jesus que tem poder e autoridade? Aquele que dirige sobre todas as coisas estão submetidas a Jesus Cristo, não existe ninguém acima dele, é ele que manda, é ele que faz, é ele que cria, é ele que fecha a porta, é ele que abre a porta, é essa autoridade que está na mão de Jesus e que ele está falando, vocês vão. E essa autoridade que eu tenho, eu vou pôr um pouquinho para vocês, que se colocasse tudo, irmão, nós não aguentaríamos. Mas vamos ver outro texto que fala também, justamente dessa autoridade, desse poder de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha só, é o lugar mais alto para se estar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, aleluia. Esse é o Deus que está falando lá, quando está se levando, está indo embora para o céu, para sentar à destra de Deus. Olha, todo o poder, toda a autoridade. Sabe o que eu aprendo aqui nesse primeiro fundamento? Que os grandes governadores da terra, cheios de soberba, cheios de arrogância, que estão aí oprimindo o povo e colocando fardos pesados sobre o povo e falando que eles que mandam, eles são autoritários. Vai chegar um dia que esses mesmos governantes, seja quem for, cheio de orgulho, cheio de soberba, vai ter que se dobrar, Alex, o seu joelho diante do Senhor, porque
todos vão ter que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não existe um que, por mais arrogante, por mais poder que tem, mais soberba que esteja no seu coração, irmão Paulino, ele vai ter que se dobrar diante de Jesus e confessar o Senhor Jesus, entender a sua pequenez. Não vai ficar nenhum. E às vezes, muitos de nós, irmãos, muitos de nós por pouca coisa, pode deixar o orgulho entrar no coração, pode deixar a vaidade entrar no coração, talvez por uma vitória. Eu conheço irmãos que eram humildes, pessoas que resplandeciam a humildade de servo, que tem que seguir aquele que é discípulo de Jesus, mas que quando alcança uma vitória, e alcança algo, principalmente, André, material, porque se tem algo que tem um poder para tomar o lugar no coração do homem e da mulher, que tem que ser ocupado só por Deus, se tem algo que pode ocupar o lugar de Deus, chama-se mamon, dinheiro. E quando essa pessoa alcança essa vitória, um sucesso, essa pessoa perde a humildade, perde a essência da adoração, perde aquela questão que o servo carrega com si, que as pessoas olharem e falam, olha, eu vejo a imagem e a semelhança de Jesus resplandecendo sobre essa pessoa, eu vejo o bom perfume de Cristo sobre essa pessoa. Mas quando a pessoa começa a ser exaltada por si mesmo, essa pessoa vai se desviando. Essa pessoa vai perdendo as características, não precisa ser rei, não precisa ser príncipe. Até nós falamos, essa pessoa tem o rei na barriga. Nós usamos isso, porque acha que é melhor que os outros por uma posição. E sabe o que eu quero te falar? O meu Deus, o seu Deus, não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele não fez acepção de pessoas. Ele chamou um coletor de imposto, que era mal visto na sociedade, e chamou para ser seu discípulo, chamou pescador, mas ele chegou e conversou com a mulher samaritana, que era desprezada, além de ser mulher, ainda era samaritana. Ele foi lá e conversou com ela, ensinou ela foi lá e chamou toda a cidade, irmão André. Ele chegou para a prostituta e conversou com ela, e todo mundo fala assim, esse aí não é profeta nada, se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia quem é a toca. E ele pergunta, olha, eu vou te contar uma história, eu vou te falar uma história. Tinha um credor que tinha 2 devedores, um devia 50, outro devia 500, e o credor perdoou a ambos. Quem ele mais perdoou? E Simão vai responder, certamente que ele perdoou 500, você respondeste bem. Está vendo essa mulher? Quando eu entrei na sua casa, Simão, você não me deu água para lavar meus pés, você não me saudou com o ósculo santo, você não fez nada disso, mas essa mulher, desde que eu entrei, ela não para de lavar os meus pés com a sua lágrima, enxugar com meus cabelos, porque você é religioso, você faz acepção de pessoas, mas eu estou olhando o coração dessa mulher. Esse é o Jesus que nós servimos, e o que tem que ser a marca de um discípulo é esse. Não tem diferença, não é dízimo que faz diferença, não é carro, não é roupa, não é sapato, mas o que faz a diferença é a presença desse Jesus na nossa vida. Aleluia! Não perca a sua essência, porque um dia nós vamos dobrar o nosso joelho diante de Jesus, e somos iguais. Não existe grego nem bárbaro, não existe homem nem mulher, todos somos um diante de Jesus Cristo, porque é o vínculo que nos une, acima de qualquer diferença. Aleluia! Glória a Deus! Jesus teve poder e tem poder, e Ele tinha poder de ensinar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 29, que Jesus ensinava diferente, mestre por excelência, porque esse ensina como quem tem autoridade. Olha o Deus, Jesus tem todo o poder, toda a autoridade no ensino, mas Ele também tem o poder para curar. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 1 ao 13, contam várias curas. Primeiro, um leproso que chegou para Jesus e falou assim, se tu queres, você pode me limpar. Sabe o que Jesus falou para ele? Eu quero, fica limpo, na hora. E na sequência, ainda no capítulo 8, o centurião romano chegou e falou, meu servo está enfermo na minha casa. Jesus falou, vamos lá. Ele falou, não precisa nem de senhor ir, não.
Eu também tenho homens sujeitos à minha autoridade, e se eu falar para eles, vai ali, eles vão, vai para outro lado, eles vão. Eu sei quem é o Senhor, basta uma palavra sua daqui mesmo, e ele vai ser curado lá. E ele olhou para ele e falou, grande é a tua fé, seja feito. Ele está curado agora, e depois ele pergunta, que hora que ele foi curado? Na mesma hora, irmã Rosa. Esse é o nosso Jesus, poder, autoridade para ensinar, poder, autoridade para curar. Mas ele também, ainda nesse capítulo, ele chegou na casa de Pedro. Chegou lá, a sogra de Pedro estava enferma, estava com febre. No mesmo momento, Jesus coloca a mão e ora por ela, e diz o texto bíblico que a febre saiu imediatamente. Louvado seja o nosso Senhor. Ele continua o mesmo, ele não mudou. Toda a autoridade, todo o poder está em tuas mãos. Ele tem poder também para perdoar pecados. Havia um paralítico preso na enfermidade de pecado, e ele, quando ele vai curar aquele paralítico, ele diz, olha, os teus pecados estão perdoados. Mas os fariseus se levantaram, quem que ele pensa que é para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Aí ele diz, para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, eu vou falar para vocês, enfermidade, sai agora, você está curado, pega o seu leito e vai. Ele falou, olha, eu que perdoo, eu que curo, todo o poder, toda a autoridade, Jesus manifestando, e cura sobrenaturais, poder sobre a natureza, acalmar mar, acalmar tempestade, acalmar ventos, tudo isso nós temos manifesto. Por quê? Porque todo o poder, toda a autoridade está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o primeiro fundamento do ministério de Jesus é poder e autoridade, o segundo fundamento é de transformação. Mas transformação, não transformação qualquer, Alisson. Transformação de gente. Olha o que ele diz aí no versículo 19. Ide, portanto, olha, se eu tenho toda a autoridade, Paulinho, e eu vou colocar parte dessa autoridade sobre vocês, e é no meu nome, porque vocês não fazem nada sem mim, porque sem mim nada podeis fazer, então o que vocês vão fazer? A nossa versão, provavelmente a sua, o ide, está no imperativo, uma ordem, mas o original não está assim, nós vamos falar daqui a pouquinho, isso é tradução, mas aí está assim, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ontem nós tivemos aqui um discipulado, nós estamos fazendo isso aqui, com 2 pessoas, mas olha só, o segundo fundamento do ministério de Jesus, transformação de gente. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Que ele começa o seu ministério? Transformou água em vinho. Água em vinho. Já tinha algo ali dentro daquela transformação, por ser o primeiro milagre de Jesus. Porque ninguém aqui, por mais espiritual que seja, por mais consagrado que seja, se eu colocar aqui uma água e te falar transforma, você não vai conseguir isso. Vai fazer? Não. Por quê? Porque a mesma coisa você não consegue fazer para transformar um ser humano. Somente Jesus pode transformar. O instrumento é você, mas o poder e a autoridade, quem convence é a obra de Jesus e o Espírito Santo. Assim como você não consegue transformar água em vinho, esquece, não sofre. Você pode falar para o adolescente, você pode falar para o seu filho, pode falar para o seu marido, você vai cansar ele. Mas quem vai fazer a obra não é você, não é técnica sua, não é oratória sua, não é retórica, não é poder de persuasão sua, nada disso vai convencer. Mas quem convence é o Espírito Santo, é a obra de Jesus que vai entrar no coração e vai ter convicção de pecado, porque o Espírito Santo agiu na pessoa. Se ele não agir, nada, absolutamente nada acontece, porque o Senhor Jesus, ele faz discípulo e faz na hora que ele quer, na forma que ele quer, e não é na minha forma, nem na minha hora, mas é no momento de Deus. Tem uns que vêm na infância, tem uns que vêm na adolescência, tem uns que vêm já na fase adulta, tem uns que vêm já no leito de enfermidade, despedindo, mas é o Senhor que faz, não sou eu, não é você. Então eu quero te falar algo. Apenas ore e confie no poder e na autoridade do Senhor e faça o que Ele te mandou. Abra sua boca e fala, mas você não condena, não profira juízo condenatório. Seja como Jesus, fale e peça ao Senhor para fazer essa obra e Ele vai transformar. Olha só, quando Jesus chega nos lugares, sempre existe uma transformação. A Bíblia conta que Jesus chegou lá em Gadara,
Nós falamos aqui no ciclo de oração, um dia desses. Marcos, capítulo 5. Passa sua Bíblia aí um pouquinho para frente. Olha o que acontece quando Jesus chega e que a situação muda e não tem como ficar igual. Irmão André, a palavra de Deus diz que existia aqui em Gadara um endemoniado. Aqui tem até uma divergência, que alguns falam que são 2, aqui em Marcos fala que é 1, mas isso não interessa. É ponto de vista. E diz o seguinte, quando Jesus chegou aí, versículo 5, capítulo 5 de Marcos, versículo 5. Quem que é esse endemoniado? Como é que ele era? A partir do verso 3, na verdade. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Essa é a descrição do quadro. Jesus chega. E muitos, aqui eu não sei você, mas eu era assim. Porque ele andava em meio sepulcros. E quem não tem Jesus, geralmente anda onde? Em lugares de morte. Sepulcro é lugar de morte. Quem está longe de Jesus, quem não tem Jesus, gosta de andar em lugares de morte. É lugares de baile, lugar de boate, lugar de baile funk, lugar de droga, lugar de bagunça. Quem não tem Jesus não guarda os pés, porque nós aprendemos na palavra de Deus guardar os pés quando nós entramos na presença do Senhor, quando Ele converte, porque Ele faz discípulo, Ele transforma. É ministério de Jesus a transformação de gente. Mas não é só isso. Aqui o texto diz que ele, além de andar em lugares de morte, ele feria-se com pedras. Eu vivia me ferindo, Alex. E muitos aqui antes de encontrar Jesus, viviam se ferindo na bebida, na droga, na prostituição, na pornografia, um monte de coisa que nos fere, porque naquela hora o pecado é um negócio complicado, porque o pecado é igual cartão de crédito. Cartão de crédito, a hora que você usa, é bom, não é? É bom, porque você tem um poder na mão. Você usa, você não sente, mas depois a fatura chega. Pecado é assim, ó, use agora, mas pague mais para frente. É isso que Satanás faz. É isso que Satanás propõe. O melhor vinho, eu quero te lembrar, o mundo, o melhor vinho é agora. É agora que ele dá. É o melhor vinho agora, tudo é agora, as oportunidades, jovens, adolescentes, né? É o vinho agora, aproveita agora. Mas com Jesus, lá nas bodas da Galileia, lá quando ele transformou água em vinho, Jesus guardou o melhor vinho para o final. É dessa forma com Jesus, então não ceda. Mas ele transforma, somente Jesus pode transformar. Aí o que acontece com esse cidadão aqui de Gadara, esse endemoniado? Jesus chega e expulsa a legião de demônios. Aí o que acontece? Versículo 15 diz assim: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E sabe o que Jesus faz com esse? Faz dele um missionário. E ele diz o seguinte, versículo 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o coro endemoniado que o deixasse estar com ele. E olha o que Jesus respondeu. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Não existe como aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus é transformado, é impactado por Jesus, e ele passa a proclamar as virtudes, e todos ficam assim: mas esse não era aquele? Esse não era aquele que vivia dando cavalo de pau? Esse não é aquele que vivia se drogando? Esse não é aquele que vivia embriagado? Esse não era aquele que vivia blasfemando? Esse não era aquele que vivia adulterando? Como que pode agora? Mas porque Jesus escreveu a nova história. O ministério de Jesus é de transformação, e de transformação de gente. E sabe o que é melhor, meu irmão, minha irmã? O seu passado e o meu passado não nos define, porque o que nos define é o ser nova criatura em Cristo Jesus, e louvado seja Deus por isso. Não interessa a sua história. O anjo estava louvando aqui, eu comentei com o diácono Jones, eu falei assim: olha, esse louvor é lindo demais, é profundo demais, porque nós lembramos algumas coisas do nosso passado e nos fere. E um dia eu falei para minha esposa: se eu tivesse uma segunda chance, eu não faria assim. E ela me corrigiu, falou assim: não, isso é para testemunho, o que Deus te transformou, o que Deus fez na sua vida. Nós não podemos pensar assim. Eu falei: você está certa, mas tem momento que nós pensamos isso.
Nós nos entristecemos, as lágrimas caem por algo que aconteceu lá atrás, porque o inimigo é cheio de trazer as coisas antigas. Mas eu quero te falar, isso não pode te condenar, porque você é uma nova criatura, porque Jesus cumpriu o que Ele falou aqui. Eu vou fazer discípulos e vocês vão fazer também, porque eu chamei os meus, ensinei os meus, e vocês vão continuar isso. Você sabe o que Jesus fez com os discípulos dele? A Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento deles. Lucas, capítulo 24. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Olha o versículo 44. A partir do 44, a seguir Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha Jesus ensinando. Olha Jesus com o fundamento do ensino. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem faz isso? Jesus. Quem faz isso com os discípulos? Jesus. Quem continua fazendo? Jesus. Agora através do teu Espírito Santo, através do ensino da palavra, do estudo da palavra. E ele abriu esse entendimento dos discípulos. E ainda não para por aí. E olha o que diz ainda. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ó, o Espírito Santo. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que acontece em Atos capítulo 1, versículo 8? Vem a derramada, Jesus falando essas palavras, e na sequência vem o que? O Pentecostes. Jesus em Atos 1, capítulo 1, versículo 8 diz: vocês vão ser minhas testemunhas em toda a Jerusalém, em toda a Judeia, em toda a Samaria e até os confins do mundo. Mas vocês vão ser revestidos de poder para isso. Que poder é esse, irmãos? Poder do Espírito Santo, que vai desceu sobre a igreja, para nós fazermos a obra no poder, na autoridade de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Jesus chamou 12 e falou: olha, eu tenho autoridade e vocês vão. Ide. Só que lá no original não é no imperativo, porque nós usamos tanto isso, né? Aí a gente pensa assim, é o ide do Senhor, então é para os outros que foram, é os missionários. Aqui está no imperativo, mas lá no grego, no original, não existe esse tempo. O tempo que está lá é no particípio, e o objeto lá somos nós. Indo, tá, sabe o que está falando? Quando vocês reconhecerem a mim como autoridade na vida de vocês, como Salvador, enquanto vocês vão na caminhada, enquanto vocês estão indo para onde? Para Jerusalém Celestial. Façam discípulos. Façam discípulos. A responsabilidade não é dos missionários, a responsabilidade não é só dos missionários, a responsabilidade é de todos que se dizem discípulos de Jesus. Indo nesse caminho, façam discípulos, que as pessoas vejam vocês, vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Aproveita essa caminhada e vai fazendo pelo caminho de vocês. Eu não sei quantos anos da sua caminhada, mas você não perca tempo com outras coisas, mas se empenhe em proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e fazer discípulo. Esse é o segundo fundamento, transformação de gente. E ele fez isso com Paulo, fez isso com Pedro, fez isso com Mateus, fez isso com Estevão, e continua fazendo com Alex, com o Romo, com o Jones, com o André, com a Fabiana, e com todos aqueles que falam: Senhor, eu quero. Assim, então eu vou fazer de você um discípulo, e nessa caminhada eu vou te ajudar, porque todo poder, toda autoridade está nas minhas mãos. Mas faz um negócio, e quando você vai, não fica só para você não, vai fazendo discípulos. Terceiro fundamento, versículo 20, primeira parte, é o fundamento da doutrina de Cristo. O que ele fala? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha só, Jesus está falando: olha, eu tenho todo poder, toda autoridade. Vocês, enquanto vocês vão sendo meu discípulo, caminhando, vocês façam também discípulo, e vocês vão ensinar a guardar todas
todas as coisas. Que doutrina é essa? Não é a doutrina do homem, não são dogmas, não são tradições, não é isso. A doutrina que Jesus está falando é a doutrina que não é relativa, mas é absoluta, que é a palavra de Deus. Vocês precisam, nessa caminhada, ensinar as pessoas, porque vocês foram ensinados. O meu Espírito vai lembrar vocês de todas as coisas. Foi promessa dele. Vai vir um que vai lembrar vocês de todas as coisas. Muitas coisas vocês não compreendem agora. Jesus falando aos seus discípulos. Mas o Espírito Santo vai vir e vocês vão entender e vão lembrar. Então essa doutrina que é um dos pilares, um dos fundamentos do ministério de Jesus e do ministério de missão, do ministério de cada crente, é justamente ensinar a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. É essa doutrina, é essa palavra. E ai daquele que tirar ou acrescentar um tio nessa palavra, porque Jesus falou que vão passar céus e terra, mas essa palavra não passa. Então não é o que o homem pensa, André, não é a interpretação particular, porque Pedro vai falar que nenhuma escritura é de particular interpretação. Mas homens cheios do Espírito Santo, inspirados por Deus, escreveram aqui. O autor é só um, é o Espírito Santo. Os escritores são muitos, são 66 livros, vários escritores. Usou Amós, usou Isaías, usou Paulo, usou Pedro, usou João como escritor. Mas o autor, Tamar, é somente um, é o Espírito Santo, soprou. E só existe duas palavrinhas, duas vezes que existe a palavra que Deus soprou algo. A primeira delas é lá em Gênesis, quando ele sopra o fogo de vida, faz o homem do pó, do barro e sopra o fogo de vida. A palavrinha aparece de novo lá em Pedro, quando diz que ele soprou essa escritura aos homens santos escolhidos. Só duas coisas, as duas coisas mais importantes criadas, o homem e a sua bendita palavra, foram sopradas por Deus. Então é essa doutrina que é ensinada, não é dogma, porque tem dogma. Sabe o que dogma faz com as pessoas? Mas dogma fere. Dogma não é um bisturi com o ódio do Espírito Santo. Dogma é um machado sem o ódio do Espírito, que machuca as pessoas e as pessoas saem da igreja. Mas a espada do Espírito é um bisturi bem afiado, com o ódio do Espírito Santo, que vai lá e separa e divide juntas e medulas, entra, discerne os pensamentos, a intenção do coração. A palavra de Deus faz isso, e aí nos transforma. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É transformação verdadeira. Porque aí a pessoa vai olhar diante do espelho e vai falar assim: Senhor, eu estou vestido assim, isso te louva, Senhor. E ela vai entender, fala assim: não, isso não me louva. Ela vai ver, fala assim: olha, vai lembrar da passagem que vai falar assim: olha, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas porque ela foi transformada de dentro. E ela vai olhar e vai falar: Senhor, eu te louvo, ouvindo essa música aqui que fala de sexo, fala de prostituição, fala de lesbianismo, fala disso. Eu posso te louvar ouvindo isso? O Espírito Santo vai falar assim: não, você não tem como me louvar. E isso vai sendo tirado de onde? De dentro para fora. Aleluia, glória a Deus. É esse fundamento da doutrina. Ensina o povo, ensina as escrituras. Sabe por quê? Porque ele quer levar nós para o céu. Mas dogma de homem destrói. Dogma de homem é peso, é fardo. E Jesus chegou e falou assim: olha, o fardo está pesado, vem aqui, eu tenho um leve e suave, troca comigo, porque eu te amo, eu quero pegar na sua mão, eu quero te ajudar. E você vai caminhando, enquanto nós vamos, você vai sendo transformado. E quando você viu, você era água, agora você é vinho do Senhor Jesus Cristo. A alegria do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E o quarto fundamento, o quarto pilar do ministério de Jesus que deixou para a igreja, a parte B do versículo 20: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia, aleluia. Sabe o que é isso aqui? O pilar, o fundamento da segurança. Você não está só. Glória a Deus. Um grande pregador anglicano, ele, quando ele se converteu, ele virou um dos maiores escritores
E ele, no começo da caminhada dele, cooperador Anderson, ele foi fazer visita a umas velhinhas. Ele gostava de visitar. E aí, quando ele estava ensinando aquelas mulheres, e ele chegou nesse texto aqui de Mateus, e quando ele leu esse texto, ele falou para elas: que maravilhosa promessa. Aí a velhinha olhou para ele e falou assim: meu filho, isso não é uma promessa, isso é um fato. Aleluia! Não é promessa que pode ou não cumprir, é um fato. Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso que esse livro ainda está sendo escrito, através da minha vida, através da sua vida e através de vários discípulos de Jesus. Vai findar quando vier a consumação do século e o Senhor buscar a sua igreja. Por isso que o salmista vai falar o anjo do Senhor, em letras maiúsculas, em letras garrafais, para Maria Luísa rir, que ela não gosta que eu fale esse termo, mas em letras de caixa alta, o anjo do Senhor. Não é um anjo, não é um profeta. Jesus é o anjo, o artigo é definido. Ele é o anjo, ele é o profeta, ele é o sacerdote. Um pode ser qualquer um, mas aquele que é o único, que está acima de todo mundo, todo nome, ele é artigo definido. É o, não é um. Ele não é um Deus, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Salvador verdadeiro, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Esse é o nosso Jesus. Oh, Manashubiacai, é segurança para mim e para você. Aleluia. O tempo já se foi. Eu quero encerrar te contando a história de 2 missionários, e eu vou e nós vamos orar. Teve um missionário que viveu a vida dele no campo missionário, um missionário americano. Você talvez já ouviu essa história, é uma história verídica. E ali no campo missionário, irmão Claudio, ele sepultou 2 filhos que morreram com doenças daquela cultura, que ele não estava preparado, mas ele não abandonou. Mas ele chegou o momento dele entregar, passar o cajado, que já estava velhinho, já estava precisando descansar. E eles vieram de navio. E quando eles estão chegando no porto, havia uma grande festa com bandeiras, foguete, e havia ali várias crianças acenando bandeirinhas. E ele pensou assim: é para nós essa festa. Nós estamos chegando em casa ali e é para nós essa festa. Mas ele não sabia que tinha um político dentro do navio. E ele ficou com aquele coração, com aquela expectativa antes. Prepararam uma festa para a nossa volta. Eu dei minha vida, eu me desgastei no ministério, perdi meus filhos, mas Jesus, agora eu vou ser honrado. E quando ele desce por uma porta, aquelas crianças saem tudo correndo com as bandeiras, com os foguetes, e vai lá na outra ponta, porque quem estava esperando desceu no outro lugar. E ele ficou emburrado e ficou magoado. E chegou na sua casa, machucado o coração dele. E ele, muito triste, a esposa dele fez uma coisa para comer, não quero comer. Ficou triste, irmão Tião. Ficou triste. E a esposa dele começou a lavar a louça. E ele, triste, você: vou te dar um conselho. Ah, mulher sábia. Aleluia. Vai lá no quarto agora, fecha a porta e vai orar e vai falar com o Senhor da sua insatisfação. Deixa ele falar, porque eu não tenho nada para te falar, mas eu tenho para te falar. Quando você quiser falar com seu pai, vai lá em secreto, usou a Bíblia para ele, vai lá e fala com ele, deixa ele falar com você. E ela continuou lavando a louça. Não passou 5 minutos, o homem volta atrás dela, sem graça, Jaito, sem graça. E ela não mudou o aspecto, continuou lavando a louça, Paula. E aí, Jesus falou com você? Ele falou. O que ele falou? Ele falou que eu ainda não cheguei na minha casa, eu não cheguei no meu lar. A minha festa não vai ser aqui, mas a minha festa vai ser lá. Aleluia. Quando você estiver com a tristeza no seu coração, fecha a porta, fala com Jesus, deixa ele falar no seu coração. O segundo missionário, ele foi para a África. Esse era inglês. Ele foi para a África e ficou servindo na África 16 anos servindo na África. 16, David Livet, depois você procura. Ele era de uma família muito poderosa, família de nobres na Inglaterra. E ele vai para a África e fica lá, pega doença, não sabia a língua, a cultura, sofreu demais, 16 anos. Em certa feita,
um leão estraçalhou o seu braço, fazendo uma obra missionária, visitando a aldeia, enfrentou o leão arrancou o braço dele, teve que amputar um braço. E aí, chegou um monte de gente e falou para ele: David, por que você não vai embora? Por que você não volta para a Inglaterra? Você tem seus filhos, você tem sua família, você tem todos aqui com você, mas nesse perigo, por que você não vai embora? Por que você não abandona isso? Ele respondeu: porque eu sei que Jesus está comigo todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que é isso? Isso é convicção de fato. Não é convicção de uma suposição, é ser movido porque você que acredita que é um fato verdadeiro na sua vida e que nada vai fazer você retroceder. Não é coronavírus, não é máscara colocando na nossa cara que vai parar de nós dar glória a Deus, não é nada que vão fazer conosco, porque isso não é nada, André, perto do que foi louvado pelo ciclo de oração, que os mártires derramaram o seu sangue para ser semente desse evangelho, para ser adubo desse evangelho. Então, nesse culto missionário, nós já fizemos um monte de projeto e falamos inclusive sobre, antes desse culto missionário, cada mês é fazer evangelismo, é levar e trazer pessoas, porque o Senhor Jesus quer almas. Não interessa a forma que estão, mas que vem do jeito que está. E Jesus é mestre em transformar a água em vinho. Jesus é mestre em ensinar os caminhos para andar. E Jesus é mestre para dar autoridade, para poder os discípulos dele fazer sinais e maravilhas. Para quê? Para a honra e glória do nome do Senhor e para a edificação da sua igreja. Vamos colocar de pé. Eu quero finalizar você de pé. Eu quero te mostrar algo que ressoa aqui nos 4 versículos, e aqui eu encerro. Versículo 18: toda autoridade. Versículo 15: fazei discípulo de todas as nações. Versículo 20: ensinando a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Guarda isso no seu coração. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, e estou com vocês todos os dias. É repetição para falar para o meu povo. Quando eu falo, a minha palavra não volta vazia, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. É Jesus falando. Então lança fora o medo, lança fora a dúvida e entregue o seu caminho ao Senhor verdadeiramente. Confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a sua noiva de pé, Senhor. Aqui está, Senhor, essa noiva, Senhor, que o Senhor chamou e que o Senhor, meu Deus, está construindo, porque estamos sendo discipulados. O Senhor tem transformado a nossa vida. O Senhor não vai parar essa obra, porque o Senhor vai aperfeiçoar, Senhor. O Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe dos nossos medos, meu Deus, mas diante da tua palavra eu te peço, meu Deus, que caia por terra todo medo, todo temor, toda dúvida, seja qual área for, Senhor. Que os meus irmãos não tenham medo nem receio, meu Deus, de dar um passo de fé, Senhor. Crê na tua palavra, crê no Senhor, deixar essa autoridade e esse poder fazer parte da nossa vida, Senhor, e que dá discernimento para entendermos, meu Deus, que é palavra do Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, sejam ruins, sejam boas, meu Deus, o Senhor está fazendo cooperar. Fortalece o teu povo e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. A igreja diz...